Educa Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, casta aprender, é resistir. Olá, boas-vindas em nome do afroeduca.com. É um prazer ter quem nos acompanha aqui, onde a gente busca transformar as histórias e a força da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, sabe? Algo que pulsa. E cada conversa nossa aqui parte das canções lá do nosso canal, o Afroeduca Sound. A gente traz reflexões, mergulha um pouco no contexto histórico, explora umas ideias pedagógicas também, porque, aprender com música é um jeito de lembrar com o coração. Hoje, o nosso mergulho vai ser na história de uma figura, assim, fundamental, Aqualtune, uma líder negra importantíssima lá no Quilombo dos Palmares, no século XVII. Temos aqui uns trechos biográficos, um pouco de história sobre ela e também a canção Mocambo de Aqualtune, que o Afroeduca criou justamente como ferramenta pedagógica. A nossa missão hoje é tentar entender um pouco melhor quem foi Aqualtune, navegar entre o que os documentos talvez surgiram e o que a memória coletiva, a tradição oral, construiu. E, olha, um ponto que já salta aos olhos é essa tensão, né? O que está no papel versus o que precisou ser contado de outras formas. Vamos explorar isso usando os textos e a música como guia. Então, para começar, os registros mencionam Aqualtune já numa posição de liderança em Palmares, né? Lá na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco. Da juventude dela, não se sabe muito, mas a memória popular insiste em vê-la como princesa do Congo. Só que os historiadores olham para essa parte com mais cautela, digamos. Exatamente. E é super importante entender Palmares não como um quilombo isolado, mas como uma rede, sabe? Uma verdadeira confederação de mocambos. Tem um relato português de 1678 que é muito, muito revelador. Ah, esse relato é chave, né? Sim, porque ele lista o mocambo de Aquaitune, descreve um lugar com tipo umas 200 casas, defesas com paliçadas. Isso já mostra uma capacidade de organização, até militar, bem forte. E o mais fascinante para mim nesse mesmo documento é que ele identifica Aqualtune como mãe de Gangazumba e Gangazona. Nossa. Mãe deles. Sim. Isso coloca ela, assim, bem no coração da linhagem de poder de Palmares. E, por tabela, ela seria a avó de Zumbi. A liderança dela, então, ia além do parentesco. Tinha um peso político muito claro, né? E aí que a história da princesa do Congo começa a gerar um certo ruído, né? Essa narrativa que diz que ela foi capturada na Batalha de Mbuila, lá em 1665, chegou grávida no Brasil, liderou uma fuga. Como é que essa versão se encaixa, ou melhor, como ela se choca com os fatos que a gente tem, principalmente as datas? Pois é um choque bem direto. As pesquisas mais recentes indicam que Zumbi nasceu por volta de 1655, ou seja, antes da Batalha de Mbuila. Bem antes. Bem antes. E tem mais, o nome Aqualtune não aparece nas listas de prisioneiros conhecidas dessa batalha específica. Isso levanta uma questão, assim, fundamental sobre como a história é construída, né? A narrativa da princesa, veja bem, mesmo sem essa comprovação documental direta, ela cumpria um papel muito poderoso na memória coletiva. Foi um jeito de afirmar a dignidade real, sabe? Afirmar a nobreza nas origens de Palmares e personificar isso numa mulher negra. Entendi. Tinha uma função social importante ali. Exato. Então, tanto o que as fontes históricas indicam, quanto o que a memória popular precisou elaborar, são, na verdade, valiosos para a gente entender a formação dessa identidade complexa. E a canção do Afroeduca parece que capta justamente essa dualidade. Tem um verso que eu gosto muito que diz: dizem princesa, dizem mito, dizem mar. Documento é pouco, mas não cala o seu lugar. Lindo verso. E a música também foca muito na força dela como líder comunitária, né? Ergue a paliçada, chama a lua e arroça quem chega encontra pão, conselho e força.
Descreve essa matriarca estrategista que acolhia, organizava, protegia. E se a gente conecta isso ao quadro maior, a simples presença de uma mulher negra numa posição de liderança tão alta, gerenciando a terra, mediando conflitos, organizando a defesa, isso por si só era um ato pedagógico muito potente. Mostrava que outra forma de viver era possível. Exatamente. Demonstrava na prática que outra ordem social era possível. E isso é coerente com práticas de liderança da África Central e com a própria experiência quilombola, né? Essa vida nas comunidades de resistência formadas por africanos e seus descendentes fugidos da escravidão. A canção vira, assim, uma ferramenta ótima para discutir gênero, raça, poder, memória, explorando justamente essa tensão entre o mito e o documento. Certo. Então, e o que a gente sabe sobre o fim dela? A Kwauthuni meio que desaparece dos registros escritos ali entre 1675 e 1678, né? Isso. Foi um período de muitos ataques portugueses a Palmares e também de conflitos internos bem sérios. Teve aquela divisão entre o Ganga Zumba, que chegou a aceitar um acordo com os portugueses, e o Zumbi, que era totalmente contra. Um período bem turbulento. Muito. E o destino exato dela, nesse contexto, permanece um mistério nos documentos. Mas o legado dela não é um mistério, né? De forma alguma. O legado dela permanece. A partir do século XX, principalmente, a figura de Kwauthuni foi redescoberta, ressignificada por movimentos negros, pela literatura. Os cordéis da Jari de Arraes são um exemplo incrível disso. E até por escolas de samba. Ela se tornou um símbolo muito poderoso de soberania feminina negra, de resistência, de governo mesmo na diversidade. Uma matriarca cuja força continua a inspirar muita gente. O que fica para mim, então, dessa nossa conversa é essa imagem complexa de Kwauthuni. Uma líder real, concreta, que aparece em documentos, mas cuja história também se expande e muito através de uma tradição oral potente. E as duas dimensões são essenciais para a gente tentar compreender a força da liderança feminina negra e a resistência contra a opressão colonial. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Quantas outras histórias como a de Kwauthuni, talvez registradas só parcialmente ou que vivem principalmente na memória das comunidades, ainda estão esperando para ser mais conhecidas? Que outras fontes, que outros métodos, para além dos arquivos tradicionais que a gente costuma usar, podem nos ajudar a resgatar essas trajetórias tão importantes? Fica aí a pergunta. Excelente provocação. Agradecemos muito por nos acompanhar nessa exploração de hoje. Convidamos quem gostou a se inscrever no canal Afroeduca Sound, curtir nossos conteúdos e continuar com a gente. Tem sempre mais músicas, mais conversas e novas histórias chegando por aí. Em nome do Afroeduca.com, muito obrigado e até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação.